Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ver aí como exibir os posts de acordo aí com a sua categoria. Então vamos lá, eu vou começar criando os links aqui, ó, para ir para a rota de categoria, para então exibir os posts. Não existe um roteiro fixo aí, tá? Você pode começar da parte que você quiser. Eu vou começar primeiramente criando os links aqui então no sidebar. Então aqui eu vou colocar aqui a nossa função URL. E o link aqui vai ser categoria barra. Então vou concatenar. Então para a gente concatenar aqui no Twig Template a gente utiliza aí o til com categoria ponto id. Salvo aqui. Então agora eu já tenho os links. Então cada categoria aqui vai exibir aí seu id. Então ao clicar eu não tenho a rota criada, obviamente. Então eu vou copiar aqui e já colocar no topo também. Então Ctrl C aqui, vou lá no topo. E aqui eu também coloco aí o link. Salvei aqui. Deixa eu voltar aqui então. Agora aqui, atualizando. Agora aqui eu tenho também aí a rota para a categoria. Então vou criar então essa rota. Abrindo lá nosso projeto. Rotas. Vou duplicar aqui a linha do post, é o mesmo processo. Eu dupliquei a linha aqui, então, em vez de ser post, ID vai ser categoria. O controlador vai ser o mesmo. E o método vai ser, então, categoria. Salvo. Agora já tenho a minha rota, basta eu criar o método. Então, voltando aqui no nosso site controlador. Vou criar abaixo de categorias aqui mesmo, mas não importa o local, você pode criar onde você quiser. Então, categoria vai receber aqui como parâmetro um número inteiro, que será um ID. E o retorno aqui vazio, void. Aqui, então, para verificar se eu estou recebendo o ID, vou dar um eco aqui. Então, eco ID, salvo. E estou recebendo ali o ID corretamente. Então, feito isso, posso buscar os posts e debugar eles aqui. Então, lá na nossa categoria modelo, eu quero buscar os posts, que nada mais é do que uma busca. Vou duplicar esse método aqui, Ctrl C, vou lá embaixo e vou dar um Ctrl V. Então, ao invés de ser busca, vai ser aqui, ó, posts. E o parâmetro aqui, um int id. Então, aqui, select tudo from posts. E vou ordenar aqui por id. Então, id desk. Então, tenho aqui a minha busca de posts. No entanto, para mim selecionar somente os posts por categoria, então voltando lá mais uma vez, a gente então na tabela posts temos então a nossa categoria ID, basta eu utilizar ela lá na cláusula where. Então voltando aqui no where, eu vou colocar categoria underline ID igual, e aqui entre chaves eu coloco então o parâmetro ali ID. Vou salvar aqui. Volto lá no nosso site controlador. Então, vou criar uma variável aqui chamada posts, que vai receber então aí new categoria modelo e o método posts. E o ID é o que a gente está recebendo aqui. Então, vou dar aqui um var dump em posts para checar aí se esses dados vão ser retornados aqui. Então, salvei e perceba que eu tenho um erro ali, ó, de sintaxe. E quando esse erro dá aqui, é porque a gente escreveu alguma forma errada. Então, voltando lá na consulta, categoria modelo. Então, select tudo from post where categoria ID igual ID. E aqui eu esqueci de colocar aqui o end. Então, end status igual a 1 e por aí vai. Então, agora, se eu salvar, perceba que ele me retornou ali os resultados. Então, ele me retornou aqui um resultado. Deixa eu voltar aqui no banco de dados. Então, com o ID 4, eu tenho apenas um post. Com o ID 2 aqui, eu tenho mais posts. Então, se eu colocar aqui o ID 2, eu tenho aqui dois resultados. Então, tá fazendo a leitura corretamente, está me retornando aqui os dados corretamente. Então, agora basta eu jogar esses dados na view e o processo é exatamente o mesmo. Então, aqui no nosso site controlador,
Eu vou até copiar aqui uma view, então isso aqui, Ctrl C. Já sei que os dados estão vindo corretamente, então aqui dou um Ctrl V. E aqui a minha view, ou seja, o meu template, vai ser categoria. E aqui vou criar um chamado posts, que vai receber a minha variável posts aqui. Então salvo. Obviamente que ele vai me dar o erro lá, né? Não encontrou aí o template. Você já viu, não existe. Então vou criar essa view. Aqui basta copiar qualquer um. Então esse index agora eu vou copiar aqui, ó, copy, paste. Mesmo processo, tá? Tô indo até mais direto, mais fazendo do que falando, porque a gente já fez isso aqui tudo. Então aqui, categoria, então, renomeei aqui. Então ele já está com o for tudo pronto, já está tudo certinho como deve ser. Então basta você vir aqui, atualizar. Perceba que eu só tenho aqui, ó, 2 posts, que é referente à categoria 2 ali. No entanto, perceba que eu não tenho aqui a categoria no topo e também não tenho a categoria aqui no sidebar. Como eu tinha falado, lá você precisa adicionar elas em todas as views que você quiser. Então aqui, basta você vir aqui, por exemplo, e colocar lá o índice. Vou copiar aqui, vou jogar lá também na categoria. Então, salvando aqui, já tenho aqui os meus resultados. Então, agora, perceba que eu só tenho post. Aqui tem 2 posts, segurança tem 1 post, tecnologia tem 1 post também. Então, agora nós estamos listando aí os nossos posts de acordo com cada categoria. Então, espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.